Passagem por demais conhecida de todos nós. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Mais uma vez foi me dada a oportunidade de meditar com vocês na Palavra de Deus nesta noite. E eu quero conversar um pouquinho, eu gosto sempre que possível, dentro dos cultos de oração, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar sobre o valor da oração, né? Gosto de falar sobre oração. Porque oração é algo desafiador, é algo que não é fácil. Oração é batalha, é guerra, e eu nunca vi nenhum soldado, por mais amante da pátria que ele seja, ele ir para a guerra, né? Alguns vão, deixam a família, deixam o seu local de conforto, e ir com alegria. A oração é sempre uma batalha, a oração é sempre uma batalha. E em uma batalha sempre existem obstáculos. E um dos obstáculos que nós podemos enxergar na oração, pode até parecer um absurdo, né? Mas você vai conhecer alguém, ou de repente você é esse alguém, ou foi esse alguém em algum momento, em que você teve o sentimento de, não vou para a igreja orar não, ou então não vou orar hoje não, porque, eu acho que eu estou perdendo meu tempo, porque eu estou orando e as coisas não estão acontecendo. E eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu confesso para vocês que, embora esse sentimento em algum momento na minha vida já tenha passado por mim, mas eu nunca declarei isso com a minha boca. Nunca tive essa coragem. Graças a Deus. Então a gente tem um sentimento que nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas nós não estamos perdendo nosso tempo, nós estamos ganhando o nosso tempo. Nós estamos remindo o tempo, nós estamos dando cumprimento a algo que é estabelecido na Bíblia Sagrada desde os primórdios, né? E que Jesus Cristo, aquele que caminhou aqui nessa terra e que é o nosso Salvador, aquele que morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida, ele foi um homem que viveu uma vida de oração. Então nós não podemos nunca ter esse sentimento. E por que esse obstáculo acontece? Porque muitas vezes, quem aqui não tem afazeres, né? Hoje mesmo como aposentado, né? Às vezes eu falo, eu não sei como é que eu dava conta de trabalhar 8 horas por dia. Eu não sei como é que eu conseguia dar conta de trabalhar 8 horas por dia e cuidar de 2 filhas, na época, né, comigo, pequenas, e cuidar da esposa, cuidar da casa e fazer compra e fazer tudo que... Sivaldo ainda está passando por isso, né, Sivaldo? Você me lembra. Mas a gente sabe que a preocupação com os afazeres acabam tirando o nosso foco. Já percebeu aquele dia que você acorda, aí você pensa em tanta coisa que você tem que fazer, aí depois você lembra, eu sou servo de Deus tem que começar o dia orando, né? Às vezes você mete a mão no celular, ou às vezes você sai correndo da sua cama. Então, porque as preocupações da vida, né, os afazeres acabam tirando o nosso foco. E toda vez que você, na sua vida, toda vez que eu, na minha vida, eu perco o foco daquilo que é melhor, daquilo que é importante, a minha vida começa a dar errado. Irmãos, eu lembro, é tão bom, né, quando você é novo na fé, você sai para comprar uma roupa. Devia ser assim até hoje, mas eu confesso para vocês que algumas vezes eu faço, mas não é sempre não. Eu lembro que eu ia sair para comprar uma roupa, eu orava a Deus, falava, Senhor, me mostra um lugar,
me fala onde é que eu tenho que ir, onde é que tem a melhor oferta, onde é que vai ter a roupa. E eu tinha muita dificuldade, irmão, porque eu já sou magro, né? Imagine na minha época, né, de conversão, eu tinha quase a altura que eu tenho, mas eu tinha 61, 60 quilos, por aí. Era realmente que nem o filho da irmã Zilda me chamava, era o couro seco. Era o couro seco, não era tripa seca. Era um negócio assim, louvado seja Deus, não era esquisito, né? Mas eu orava. Irmãos, e o interessante é que não é que Deus se importa até com a roupa que você vai comprar. Ele tá querendo que você largue tudo, se largue nos braços dele. Confie que ele, né, é a criança que acredita no pai, que chega assim, né, fala, papai, vai, pula, e você pula. Por quê? Porque você acredita que seu pai é forte, você acredita que ele não vai sair, vai deixar você se esborrachar, se espatifar no chão, e você acredita que ele vai ter agilidade suficiente para te abraçar e te dar a segurança que você precisa. Esse pai é Deus. Esse pai é Deus que está precisando, está querendo que você se lance nos braços dele, que você deixe as suas agonias, as suas tristezas. Não é utopia, não é fácil, mas não é utopia, isso é uma realidade, não é fácil. É uma guerra para mim, eu sei que é uma guerra para você, porque às vezes a dor vem tão forte, às vezes a tristeza vem tão forte, a amargura, os problemas da caminhada são tão difíceis, que você perde o chão. Mas Deus vem e te traz de novo e coloca num aconchego para você ouvir o coração dele bater em seu favor. Um outro obstáculo é o tempo de resposta. Porque às vezes nós queremos, irmão, seria tão bom se nós orássemos hoje e o que eu quisesse que acontecesse, quem sabe hoje mesmo ainda, na virada da noite, ou então amanhã cedo. Algumas coisas acontecem. E aconteceram na minha vida, eu tenho certeza que aconteceram na sua também, mas tem coisas que não. Eu lembro que, quando ainda era um banco aqui, né? Eu lembro muito bem, eu tenho uma imagem muito, muito linda na minha mente. Pastor Adilson Robert era o pastor dessa igreja faz tempo. Eu era bem jovem. E em um momento, ele assim parou as coisas e falou, nós vamos orar agora, Deus quer curar nesse momento. E eu quero que você coloque a sua mão aonde está a sua enfermidade e você fale para o Senhor. Naquele momento, irmãos, a minha oração teve uma resposta imediata. Eu tinha um problema na articulação aqui da coxa, que às vezes eu vinha caminhando assim, eu caía, falhava a perna. E naquele dia eu orei e eu coloquei a minha mão assim. Irmãos, acreditem, porque foi real. Eu senti um calor invadindo aqui a minha perna, a minha articulação, aquele calor que foi se transformando naquele frescor. Irmãos, isso nunca mais aconteceu comigo. Nunca mais eu tive essa falha. Eu lembro que eu era muito jovem, foi no meu primeiro emprego, eu perdi o emprego por causa disso, porque eu andava muito na rua, eu era office boy, então eu tinha que atravessar a rua, e eu perdi a confiança de trabalhar, porque eu não sabia que hora que isso acontecia comigo. Mas tem vezes, né, Vaninha? Tem vezes, né, Arley? Que a gente ora, mas a dor continua lá. Mas o tempo de resposta não pode fazer a nossa fé desfalecer. O tempo de resposta não pode fazer desanimar. Eu contei aqui na última pregação que eu orei 30 anos por uma irmã. Graças a Deus saímos juntos hoje. Eu vim para o culto de oração, ela foi para a oração na igreja dela. Louvado seja Deus, mas foram 30 anos. Eu gosto... Irmãos, vocês não imaginam o que o meu coração sente em ver essa igreja do jeito que eu estou vendo hoje. Poderia ter muito mais gente, né? A Soraya me entende, né? Porque a Soraya é dos primórdios. Irmãos, mais ou menos foram 10 anos de oração aqui. Muitas vezes nós orávamos aqui 2, 3 pessoas. E eu falava, Senhor, eu não quero isso. Eu quero que isso seja uma atividade da igreja. E foi muito tempo orando. E uma coisa também que eu orei e que eu quero, né? Efésios 3:20, Deus que faz infinitamente mais. Eu sempre falava aqui, poxa, nós precisamos. Era difícil na hora de louvar, irmão, porque
eu cantava um hino num tom, aí a irmã Zilda no outro, a Soraya no outro, e aí o Arimateia no outro, aí virava aquela confusão. Eu sei que Deus recebia porque a gente estava feliz cantando. E eu falava assim, eu quero um instrumentista para dar o tom. Aí às vezes a Lianete vinha com o violão dela e falou, agora vai. Aí a Lianete vinha, aí daqui a pouco acontecia um problema, a Lianete se envolvia com a situação familiar. A Lianete não vinha mais. Aí vinha o Guga, aí o Guga vinha animado com o violão dele, alguma coisa, daqui a pouco não vinha mais. E eu falava, Senhor, nós confiamos. E eu sempre orava aqui, eu falava com o pessoal aqui, eu acredito. Aí o Deus que faz infinitamente mais, falou, não, Arley, só um violão não, é muito pouco. Você não sabe pedir. Eu vou lhe dar o violão, vou lhe dar aqui é o que? Teclado, né? Vou lhe dar o teclado, é porque a gente confunde teclado, piano, órgão, mas o piano eu sei que é o grandão, né? Eu vou lhe dar completo, eu vou fazer, você perseverou, eu vou fazer completo. Eu vou lhe dar o ministério de louvor, toda sexta-feira, adorando o Senhor juntamente com você e com a igreja. Então não importa o tempo de resposta, querido, confie. Você serve a um Deus que não vira as costas, só que Ele tem o tempo dele. A Bíblia diz para ele que um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós trabalhamos no Cronos, Ele trabalha no Kairos. São tempos diferentes, então nós precisamos confiar nisso. É fácil? Não é fácil para mim também não é fácil para ninguém. Irmão, quando a dor começa, você quer que ela vá embora logo. Quando a tristeza chega, você não queria nem ter sentido. Quando você ouve um problema, você quer que ele se solucione. Quando você vê algum familiar doente, você quer que ele seja curado. Nós somos imediatistas. Normal, natural. Hoje nós cantamos, no início, o hino da harpa, acho que 193, se não me engano, né? Por que te abates, ó minha alma? Às vezes a nossa alma se abate, sabe por quê? Porque em um breve período de tempo, aquele apagão, a gente esquece do Deus que nós temos. Porque se nós não esquecêssemos disso, a nossa vida seria diferente. Eu conversava essa semana, quando eu estava com o meu pequeno grupo, no discipulado de líderes e obreiros. É bom quando a gente prega a palavra e as pessoas nos ouvem. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu prego, quando eu ministro aqui, quando as coisas acontecem para mim, essa palavra vem à minha mente. Mas você falou. Você falou. Você disse para a igreja. Você disse para a minha igreja que eu sou um Deus que não vira as costas. Você disse para a minha igreja que eu sou um Deus que socorro. Você disse para a minha igreja que eu sou um Deus que eu posso fazer. Você disse para a minha igreja que eu sou um Deus que dentro do meu tempo eu faço acontecer. E aí você leva. Por isso que eu gosto de falar que geralmente quando a gente ensina, quando a gente prega, a primeira pessoa atingida, alcançada, somos nós mesmos que pregamos. E aí muitas vezes, diante dessa dificuldade, nós negligenciamos o lugar secreto da oração, negligenciamos o nosso tempo, né? Dedicamos tempo para tudo, temos tempo para tudo. A gente consegue ir ao shopping, a gente consegue lavar o carro, a gente consegue ir para a academia malhar, mas a gente não consegue ter um tempo lá no nosso quarto, no nosso momento de oração com Deus. E aí eu penso que quando nós acreditarmos que realmente orar é importante, e que quando Jesus Cristo falou que nós devíamos orar sempre e nunca desfalecer, porque o Pai, Ele está preparando o melhor para os seus filhos, nós acreditarmos que isso é verdade, que isso vai acontecer, que nós vamos alcançar essa promessa, que nós vamos alcançar essa graça. Então, quando nós pensarmos assim, não vai haver negligência, e aí nós não vamos nos afastar, porque se nós nos afastarmos por meio da negligência, por causa da negligência, nós vamos passar a viver uma vida vazia. E Deus não nos chamou para viver uma vida vazia. Jesus Cristo disse que Ele mandaria o Espírito Santo, que estaria conosco e estaria em nós. Né? O Sivaldo,
Ele é meu companheiro de caminhada, minha irmã, a Vânia, cada um de vocês. Vocês estão comigo, mas vocês não podem estar em mim como o Espírito Santo está. Porque o Espírito Santo está em mim e a Bíblia mostra que ele sonda o meu coração, ele conhece as minhas intenções, conhece meus pensamentos, conhece tudo que eu sou, na essência, na profundidade. Então, veja bem, que é uma vida, a vida proposta de Deus para nós é uma vida cheia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é só uma força, ele é forte, mas ele é Deus, que habita em mim, que habita em você, e nos enche, nos capacita a fazer a vontade do Pai. Era o segredo do nosso mestre. O Espírito Santo, aquele que vem e que capacita. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo afirma que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E nós muitas vezes, a gente é muito levado a colocar esse texto para o lado material. Mas não. Tudo que nós semearmos na nossa vida espiritual, o versículo seguinte fala que o que nós semearmos no Espírito, nós vamos colher na vida eterna. Isso é verdade. Então, como é que você vai semear no Espírito? A palavra, a oração, a consagração. É isso que vai fazer você diferente. Então, é muito fácil nós aplicarmos as coisas para o material, mas muitas vezes nós negligenciamos fazer essa aplicação da semeadura nas coisas espirituais. E o que é semear em relação a uma vida de oração? É dedicar tempo. Dedique tempo. Não sei, tem gente que fala, não funciona de manhã. Então não dá esse tempo para o Senhor não, irmão. Não dê não. Se você não funciona de manhã, não dê esse tempo para o Senhor não. Porque Deus quer você no tempo que você está funcionando. Tem gente que, Irmã Nete, conversando com ela essa semana, ela falou assim, agora eu estou acordando um pouquinho mais tarde. Eu falei, irmã Nete, conta só para nós aqui do grupo, que horas que a senhora está acordando agora, um pouquinho mais tarde? 5:50. Falei, tá bom, irmã Nete, tudo bem, me humilha. 5:50, um pouquinho mais tarde. Mas tem gente que não funciona tão cedo assim. Mas tudo bem, Deus te entende. Mas Ele só quer o melhor de você. Se você, eu funciono legal, é 10 horas da manhã. Se você tem como 10 horas dar esse tempo para Deus, dê esse tempo para Ele, 10 horas. Vá orar 10 horas da manhã. Mas se não, eu só funciono bem quando o dia se vai. E a noite chega, eu viro um gigante. Eu viro um gigante. Dê esse tempo para Deus então. Deus não vai... Se você orar de manhã cedo e o outro orar 10 horas da noite, eu tenho certeza que se o que orou de manhã cedo tiver de coração íntegro lá, inteiro, diante da presença do Senhor, e que orou 10 horas da noite, tiver da mesma forma, a oração terá o mesmo valor para Deus. Terá o mesmo valor. Deus, Ele te compreende, mas Ele quer você. Ele quer estabelecer um padrão de comunhão com você, e Ele só pode fazer isso se você abrir a sua agenda para Ele. Ele não vai invadir sua vida. Se você acordar de manhã cedo, começar a fazer, se estourar de cansar, e à noite você se deitar e não falar nada com Ele, Ele vai se entristecer, mas eu tenho certeza que Ele não vai invadir a sua vida. Agora, se você falar, Senhor, eu estabeleço uma agenda diária, 12:00, 15:00, ou 18:00 da tarde ou da noite. Não importa. Nós precisamos estabelecer dentro do nosso tempo a nossa agenda para estar com Deus. Isso é semear na oração. Isso produzirá inevitavelmente uma boa colheita. Não existe crente que ore a Deus de uma forma sincera, de um coração puro e que não colha. Não existe. Na semana passada, eu não sei se eu cheguei a contar isso. Eu creio que não. Eu recebi o meu genro lá de Orlando. Ele mandou para mim um postzinho de um grande homem de Deus,
que tinha um orfanato, né? Ele cuidava de crianças e tal, e que um dia faltou pão. Faltou pão e ele falou, não, nós não vamos pedir nada para ninguém. Nós vamos pedir para Deus. Deus é que cuida de nós vamos orar. E aí, tinha uma entrega de pão para se fazer em algum lugar. No Palácio Real. E aí, por algum motivo que a minha memória aqui agora, Sivaldo, acho que eu mandei para você os pães estavam muito assados. E o pão do reino tem que ser no ponto. Aí, não foi entregue o pão lá no reino. Mas foi entregue aonde? Lá onde o servo do Senhor estava orando, pedindo a provisão. E eu já estou terminando. Aí ele perguntou para mim, ele mandou o post, falou assim, você acha que isso pode ser verdade? Aí eu falei assim, não acho que isso pode ser verdade. Eu tenho certeza que isso é verdade. Sabe por quê? Porque eu experimentei isso várias vezes na minha vida, a Dilce experimentou, acho que a Vânia não tanto, porque a Vânia já foi de uma época mais das vacas gordas, né? Mas eu e a Dilce experimentamos muito bem. Algumas vezes minha mãe, não tínhamos nada para comer pela manhã, um dia amanhecia, nós não tínhamos nada para comer. E minha mãe ficava desesperada, né? O coração de mãe, aquela coisa, né? E meu pai falava, não vou pedir nada para ninguém. Não vou matar, não vou roubar, vou falar com meu Deus. E meu pai entrava no quarto, trancava aquela porta e ele começava a orar. Irmãos, naquela época não tinha celular, não tinha telefone em casa. Telefonou, mandou um SMS, mandou um zap. Não tinha esse negócio não, irmão, só tinha o zap celestial. E aí daqui a pouco alguém batia lá na porta, né? Chamava, não tinha nem muro na época, né? Era tudo aberto, era uma maravilha esse tempo, né? Que a gente podia ficar tudo aberto. E aí chegava alguém lá, irmão. Montônio. Aí, chegava lá, ia cumprimentar meu pai assim, deixava uma cédula de valor, que era para comprar provisão para a semana toda, para 10 dias. Era um irmão que tinha chácara aqui perto, chegava lá com a carrocinha dele, cheia de fruta, legume, hortaliça, tudo que tinha direito, ele chegava lá. Era o Senhor quem trazia a nossa provisão, queridos. Esse estilo de vida, de oração, para nós terminarmos, ele não vai alcançar, não vai fazer com que apenas a sua vida mude. Ele vai fazer com que a vida das pessoas que estão à sua volta mude também. Porque quando as pessoas começarem a ver essa vida que aceita desafios em você, ela vai querer, tem alguma coisa. É aquele momento, irmão, que você tem de orar por alguém, de apresentar alguém diante de Deus, de mostrar a sua fé, de falar sobre a razão da sua fé, por que você crê no Senhor. Isso sustentará você nas suas maiores dificuldades. Uma vida de oração é capaz de sustentar o cristão nas suas maiores dificuldades. Porque a pessoa que não tem raiz na oração, não tem raiz na palavra de Deus, ela não suporta o dia mau. E hoje nós estamos vendo aí nessa pandemia. Conversava com o pastor lá dos Estados Unidos pouco antes de vir para cá, e eles estão vivendo essa dificuldade lá também. Agora, quando pensavam que estava tudo abrindo, agora começaram a fechar de novo. Aeroporto fechado, não recebe ninguém, as crianças voltando em alguns lugares novamente para suas casas, não saindo das escolas. E nós conversávamos, esse momento foi e está sendo um divisor de águas. Porque somente aqueles que têm raízes estão continuando vivos. Somente aqueles que têm raízes estão continuando caminhando, acreditando que se essa pandemia não acabar, de alguma forma Deus vai mandar socorro para a igreja. Então que o Senhor nessa noite te abençoe a sua casa, e que você seja um crente de agenda aberta para Deus. Dedique o seu tempo, dedique um tempo de oração. Isso vai fazer bem para você, isso vai fazer bem para a sua casa,
isso vai fazer bem para as pessoas que convivem com você. Amém? Você crê nisso? Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez? Amém, glória a Deus. Lá vem o nosso irmão Marcilon. Enquanto o Marcilon chega aqui, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Agradecidos por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele vai continuar sendo, a fé nos diz assim, por tudo que Ele fez e vai continuar fazendo. E há lugar na casa do Senhor, há espaço. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, te adoramos. Ah, Deus, se nós fôssemos contar as maravilhas que o Senhor já fez, se nós fôssemos enumerar as curas, se nós fôssemos enumerar os milagres, as provisões, o dia, Pai, em que o nosso estômago estava vazio e o Senhor, Pai, atendendo a nossa oração de fé e nos respondeu. Quantas experiências, Pai, nós temos na nossa caminhada, quantas experiências o Senhor nos deu. Ah, Deus, e nesta noite, Pai, com muito carinho, Pai, com muito amor, com sentimento de gratidão no meu coração, porque o Senhor não me deixou morrer. O Senhor cuidou da minha casa, da minha família, Pai. Quando nós éramos crianças, o Senhor cuidou de nós. Quando nós passamos a adolescência, a juventude, o Senhor cuidou de nós. Nós casamos e o Senhor continua cuidando de nós. Nós constituímos a nossa família. Nossos filhos, nossos netos chegaram e o Senhor continua sendo o provedor da nossa casa, da nossa vida. Então, Pai, receba a nossa adoração. Receba a oração, Pai, do teu povo, a gratidão do teu povo, Pai. E que haja na nossa agenda, Pai. Que haja tempo para Ti, Pai. Assim como nós escrevemos cada compromisso na nossa agenda material, que na agenda do nosso coração, Pai, tenha um espaço diário para Ti, para nós encontrarmos contigo, Pai, no melhor momento, Pai, quando nós funcionarmos, quando nós formos alguém que esteja funcionando, que esteja com força, que esteja caminhando, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.